Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira aqui em estudo. Hoje nós vamos lançar mão de 2 capítulos do Novo Testamento. Um está em Romanos, capítulo 8. O outro é Gálatas, capítulo 5. 2 cartas do apóstolo Paulo que fala sobre uma coisa muito importante para nós, que define, qual vai ser a nossa forma de viver diante de Deus. Fala sobre a nossa capacidade de escolher, e isso depende da nossa inclinação, para onde nós estamos inclinando a nossa escolha, para o Espírito ou para a carne. Então vamos lá em Romanos, capítulo 8, primeiro vamos ler Romanos, capítulo 8, verso 1, de 1 a 4. Diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza que nossa natureza humana. Por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho à semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. A inclinação da escolha é a vida vitoriosa no Espírito Santo, que encontramos em Romanos e em Gálatas. É a escolha que define tudo. Está dizendo para nós a nossa escolha define tudo. Se nós escolhermos pelo Espírito, vamos ter vida e paz. Se escolhermos pelos nossos desejos, pela nossa carne, vamos ter morte e sacrifício. Vamos perecer, condenação e morte. Então vamos dizer assim, deixar mais claro isso com a outra passagem bíblica, que está lá em Mateus, capítulo 16, onde encontramos o apóstolo Pedro tendo esse momento de duas inclinações, a inclinação para o Espírito e a inclinação para os seus desejos, sua vontade, que Satanás usa isso para tentar impedir o caminho do sacrifício de Jesus. Então vemos ali a primeira. Em primeiro lugar, Pedro ele age como um profeta, com a visão límpida das coisas de Deus. Jesus fala, olha, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai. Então Pedro estava ali tendo uma palavra profética, uma ação profética, falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação pura vinda do Espírito de Deus. Mas, minutos depois, quando Jesus fala a respeito do seu sofrimento, da sua morte, da necessidade da cruz, em que ele tinha que morrer ao terceiro dia, ressuscitar, Pedro estava ali ouvindo aquilo e começou a agir pela lógica. Ele foi intuitivo, ele, não, esse caminho é ruim, esse caminho não é bom, esse caminho não é um caminho de vitória, é um caminho de morte. Caminho de morte para nós, seres humanos, é um caminho que termina tudo. Mas para Deus, não. Deus ele é aquele que vence todas as coisas, inclusive a morte, porque ele é a vida. Deus é a própria vida. Então, nada pode impedir a Deus. E os caminhos de Deus não são explicados, não são compreendidos. Então, o que acontece? Jesus dá uma resposta brutal para Pedro. Ele diz assim, para trás de mim, Satanás, tu me serves como tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim da carne. Então, as coisas humanas nos conduzem a caminhos contrários ao caminho de Deus. E Satanás usa isso. Foi por isso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Satanás estava usando o pensamento de Pedro, a carne de Pedro, a vontade de Pedro para impedir o caminho de Deus. E faz isso na nossa vida. Ele usa os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas preocupações
para impedir o caminho de Deus na nossa vida, porque olhamos para as coisas logicamente, e Deus quer que a gente olhe para as coisas segundo os planos e os propósitos de Deus. Se Deus prometeu, não importa o que esteja acontecendo, Deus vai fazer cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, vimos que nós vivemos essa oscilação. A oscilação de Pedro é a nossa luta, a luta entre a vontade de Deus e a voz interior que está dentro de nós, falando das coisas que dentro do conceito humano, da forma de pensar humana, está dentro do certo, que as coisas tinham que acontecer assim, vamos fazer assim, porque é assim que as coisas acontecem. Temos que ter explicação lógica, e Deus manda a gente crer e não entender. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então vamos mergulhar em Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5, para descobrir que nós temos que parar de ser Pedro, que Jesus falou assim, tu não será mais Pedro, mas será rocha. Deixar de ser Pedro, andar pelas coisas naturais, e ser rocha, andar pelas coisas espirituais. Então, fique conosco aí, não desista, tenha perseverança em aprender mais da vontade de Deus. A capacidade da escolha depende da nossa inclinação. Qual é a sua inclinação? Você, como eu, temos essas duas vozes dentro de nós, que Paulo fala aqui em Romanos, que nós podemos tender para a carne ou devemos tender para o Espírito. E como nós vamos resolver isso? Andando em Espírito. E como andar em Espírito? O apóstolo Paulo, né, nas suas epístolas de Romanos e Gálatas, ele oferece uma profunda explanação sobre a natureza da vida cristã, definindo ali a vitória sobre o pecado. Como vencer o pecado? A coisa mais importante para nós é vencer o pecado. E para vencer o pecado, eu preciso andar no Espírito. Para andar no Espírito, eu preciso conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, eu tenho que usar os meios da graça que Deus deu disponível para nós, que é o quê? A oração, a meditação, a palavra de Deus, o jejum, coisa que está excluída na nossa vida, da igreja do tempo presente, né? E a celebração, a adoração, a participação dos cultos públicos, né? Estar juntos, estarmos em comunhão. Isso é o quê? Isso são meios da graça que nos fortalece para podermos vencer a inclinação natural, mas demoníaca e carnal, para a gente poder se inclinar para aquilo que é do Espírito. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a libertação e o fundamento da graça. A libertação. Viver no Espírito começa com a certeza da libertação de duas escravidão. Quais são essas duas escravidão? Da condenação e da lei. Em Romanos nós lemos aqui, portanto, já não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa é a libertação dessa condenação. E isso vem pelo fim da condenação. Como? A lei mosaica não podia salvar. Por que não podia salvar? Por causa da nossa carne. Então, a lei mosaica só serviu para apontar a nossa fraqueza, a nossa tendência pecaminosa. Ela não veio para salvar, ela veio para mostrar para nós que nós somos pecadores. E por meio dos nossos esforços, né, só haveria uma coisa para nós: escravidão e condenação. Então, a libertação dessa coisa só está em Cristo Jesus, porque aqui em Romanos o apóstolo Paulo diz que Deus resolveu isso. Como Deus resolveu? Enviando Jesus Cristo para ser oferta pelo pecado, aquilo que nos condenava. E ele condenou o pecado na carne e removeu a nossa culpa. Por isso que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? O princípio que agora opera é a lei do Espírito e da vida. Então, quando nós cremos em Jesus, ele nos liberta da condenação e do pecado. E ele coloca em nós a lei do Espírito e da vida, que liberta cada um daqueles que crê da lei do pecado e da morte. Todo homem está subjugado à lei do pecado e da morte.
quando entramos em Cristo, quando estamos em Cristo, quando somos aceitos em Cristo, nós somos libertos. Não há nenhuma condenação. E por quê? Por causa da lei, do Espírito e da vida. É o fim da escravidão legalista. Agora vamos ler lá em Gálatas capítulo 5. Temos que dar hoje uma passeada pela palavra, né? Gálatas capítulo 5. Seja perseverante comigo. Pega a tua Bíblia aí, se você puder. Se você tiver no celular, no seu celular tem uma Bíblia. Oi? Vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim o apóstolo Paulo aos Gálatas: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Preste atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar circuncidar deve obedecer toda a lei, pois vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei. Foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça de Deus que nos prometeu. Pois que em Cristo Jesus não há benefício algum ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então, o fim da escravidão legalista, estar também em Cristo Jesus, mas estar diante, o apóstolo Paulo fala assim, isso é uma escolha que você agora tem que fazer. Se você quer voltar a submeter, a ser escravo de novo, à lei do pecado e da morte, eu não quero mais, então eu tenho que me submeter à lei do Espírito e da vida. É uma escolha. Cristo nos libertou e agora eu escolho continuar livre. Buscar a justificação pela obediência da lei, né, como a circuncisão, é cair da graça, é tornar o sacrifício de Cristo inútil. É uma coisa que vale para o crente como, né, o crente, a única coisa que serve para ele é aquilo que opera pela fé em amor, que é crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus, além da fé, eu sei que Jesus fez o que fez, ele não fez porque eu merecia. Ele fez porque ele me amou de tal maneira que se entregou por mim e por você. Então, este amor gera fé em mim, gera fé em cada um daqueles e faz-nos crer. Então, a nossa fé é movida pelo amor a Cristo. Mas isso é uma batalha central em nossa vida. Todos os dias temos que fazer a escolha. A cada momento na nossa vida, a escolha está diante de nós. E por isso que a inclinação da nossa mente, né, ela faz toda a diferença. A vida cristã é marcada por uma guerra, né, constante entre a velha, vamos dizer assim, a velha criatura e a nova natureza aqui do Espírito que está em nós. Então, a nossa mente ela tem que ter um foco contínuo. Nossos pensamentos e desejos eles têm que estar focados. Se ele estiver focado na coisa do Espírito, nas coisas da palavra de Deus, daquilo que é do reino dos céus, aquilo que é do lado alto, nós vamos determinar um bom resultado para nós. Mas se a nossa inclinação é uma mente carnal, que é inimizade contra Deus, né, que ela é incapaz, né, de se sujeitar à lei de Deus. Vamos lá em Romanos de novo, vamos voltar a Romanos. Estamos aqui em Gálatas, mas vamos lá voltar em Romanos capítulo 8. Verso 7 e 8 diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedece à lei de Deus, nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Então, temos que tomar cuidado que a nossa mente ela não pode ser uma mente carnal. Porque não adianta eu confessar a fé em Cristo e minha mente está sendo conduzida pelos meus desejos,
pelas minhas vontades, pelos meus anseios, pelas minhas preocupações, né, por uma vida natural, porque essa mente carnal vai me afastar de Deus. Eu não vou poder agradar a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos agradar a Deus, porque é isso que Deus espera de nós, uma fé que o agrade. Para mim ter essa fé, eu preciso ter uma mente espiritual. A mente espiritual, ao contrário, ela é vida e paz. Aqui também em Romanos 8, mas só que no verso 6, ele diz assim, apóstolo Paulo no verso 6, portanto, permita que a natureza humana, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, o que eu estou permitindo? Qual é a permissão? Essa permissão eu dou pelas minhas escolhas. Então, o apóstolo Paulo está colocando a responsabilidade em nós. Aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós, que é o quê? Nos libertar da lei do pecado e da morte. E nos colocou na lei do Espírito e da vida. E agora eu tenho que fazer a escolha. A minha permissão, para onde eu vou permitir, para onde vão meus pensamentos, meus desejos, as minhas vontades. A única maneira de vencer a carne, apóstolo Paulo diz, que é andar no Espírito. Como eu ando no Espírito? Gálatas, capítulo 5, de novo, vamos voltar lá, verso 16. Diz assim, deixa eu achar aqui. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, não é de outra, é da nossa. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Não é porque eu aceitei Jesus que as coisas parou. Não continuamos a ter que lutar contra a nossa natureza. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Não há liberdade fora de Jesus. Não há liberdade fora de andar em Cristo, de andar no Espírito. Muitas das pessoas falam assim, eu tenho a liberdade, eu faço o que eu quero. Você já não está fazendo mais o que tu quer. Você está fazendo aquilo que a lei do pecado e da morte está te inclinando a fazer. Aí, então, eu não quero fazer a vontade da lei do pecado e da morte. Então, você tem que se submeter à vontade da lei do Espírito e da vida. Não existe um lugar neutro. Quem não vive pelo Espírito, vive pela carne. Quem não agrada a Deus, desagrada a Deus. E quem agrada a Deus, né, agrada a Deus. Não tem como, não há um meio termo. Então, aqui está, o apóstolo Paulo está ensinando que essa liberdade não é uma oportunidade para a carne. Não, não é. Mas uma capacidade de servir uns aos outros em amor. Então, qual é o cumprimento da lei do Espírito? É servir uns aos outros. Porque a lei é para isso, o teor final da lei é para que haja entre nós harmonia, paz, ainda que não haja igualdade de pensamento, ainda que não haja igualdade de vontade, mas há uma igualdade de espírito. Quando eu me submeto ao Espírito, à lei do Espírito da vida, e o outro também se submete à lei do Espírito da vida, as nossas diferenças serão vencidas. Nós aceitaremos uns aos outros, nós andaremos juntos, andaremos em comunhão, mesmo um gostando de verde, outro gostando de amarelo, mesmo um gostando de manga, outro gostando de abacaxi. As nossas diferenças não serão, né, importante. O importante é que nós andaremos em espírito. Porque como eu posso fazer isso? Há um caminho do fortalecimento interior. O apóstolo Paulo está falando isso aqui em Gálatas e em Romanos. Temos que fortalecer o homem interior. Se eu não fortalecer o homem interior, o homem exterior que se corrompe, que é a nossa carne, ele vai vencer essa batalha. Eu vou andar pelos meus desejos, as minhas vontades. E como eu posso fazer esse fortalecimento do homem interior? Está lá, vamos ver que isso é pelos meios da graça. Como podemos fazer isso? Com o esforço.
o esforço de obedecer à vontade de Deus. Quando Josué recebeu uma missão de dar a vitória ao povo de Deus, de fazer com que o povo de Deus entrasse na terra prometida, Deus falou para ele: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, seja forte, seja corajoso, né? Aplique em fazer tudo aquilo. Então tinha que haver um esforço. Jesus falou que o reino dos céus, né? A partir daquele momento, o reino do céu era tomado com esforço. Se apodera dele aqueles que se esforçam. Apóstolo Paulo fala a respeito de esmurrar a sua própria carne, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, o reino do esforço, o reino de Deus, se conquista com um esforço. Qual é esse tipo de esforço? É o esforço de andar no Espírito. Para eu andar no Espírito, eu preciso vencer a minha carne. E como nós fazemos isso? Amando uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versos 13 e 14. Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não use, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, use para servir uns aos outros. Por quê? Aí ele diz: pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento. Qual o único mandamento? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Tu só faz isso. Nós só fazemos isso. A igreja só vai viver isso se andarmos em espírito. Enquanto a igreja estiver falando de coisas individuais, de coisas, né, de desejos carnais, prometendo, né, só conforto neste mundo, não falando de esforço, não falando da necessidade de negar-se a si mesmo, não falando da necessidade de lutar contra o pecado, só falando de bênção, só falando de vitória, só falando de prosperidade, nós não amaremos uns aos outros, negaremos uns aos outros, perseguiremos uns aos outros, mentiremos, né? Falaremos mal uns dos outros, desejaremos coisas ruins uns para os outros, seremos piores do que aqueles que não têm fé. Por quê? Porque estamos andando movidos pela inclinação da carne. Então, o caminho para fortalecer o homem interior está lá em Efésios, capítulo 3, verso 16. Em Efésios, o apóstolo Paulo também, apóstolo Paulo ensinando a gente no verso, capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça. O apóstolo Paulo falou que está orando pela igreja, pedindo para que Deus, da riqueza da sua glória, os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, nós temos que buscar esse fortalecimento, o fortalecimento do homem interior. Né? O processo da vitória envolve uma ação dupla. Eu quero ser vitorioso. Nós queremos ser vitoriosos. Mas isso requer de nós, aqui, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, em Romanos, capítulo 8, reforçando isso na sua mente, para você ler estes dois capítulos, prestar atenção no que está sendo ministrado, leia e releia, para que você entre isso em sua mente, em seu coração, e você pratique. A primeira coisa que envolve, a primeira ação, é mortificar a carne. A primeira coisa que nós temos que fazer é mortificar, fazer morrer tudo que pertence à natureza humana. Colossenses capítulo 3, verso 5. Hoje nós vamos ficar só de Paulo, hein? Verso 3, capítulo 3, verso 5. Diz assim, deixa eu achar aqui, portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ela está aí, mas tem que fazê-la morrer. Né? Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Então, como eu faço morrer essa natureza? Caim foi alertado por Deus, lá em Gênesis capítulo 4, verso 7. Deus falou para ele,
Olha, você está desejando isso no seu coração, mas você é responsável em lutar contra isso. Vamos lá em Gênesis capítulo... Hoje é estudo, né? Vamos com tanta pressa. Capítulo 4 de Gênesis, verso 7. Deus diz a Caim: se você fizer o que é certo, será aceito. Então ele está falando de ação. Ação. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, né? Nós somos filhos de Deus, mas isso não nos tira a responsabilidade das nossas ações. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, Deus fala para Caim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. Então, o pecado está ali esperando você agir pela carne. Agindo pela carne e desejar o controle, mas você é quem deve dominar. Como eu domino o pecado? Andando pelo Espírito. Não deixando que o meu desejo, a minha vontade, seja feita. Ação. Qual é a minha ação? Não vou fazer. É errado. É contrário à vontade de Deus. Isso é coisa da carne. Ainda que eu esteja morrendo de vontade, eu não vou agir da forma contrária à vontade de Deus. Vou pedir... O que Caim estava? Caim estava louco para matar o seu irmão. E Deus falou: não faça isso. E o que Caim fez? Fez. Isso é não mortificar a carne. Mortificar a carne não é não sentir o desejo errado. É não agir conforme o seu desejo. Essa negação é feita pelo poder do Espírito Santo. Como eu consigo reagir? Romanos 8,13. Diz assim: porque se viveres de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizer morrer as obras do corpo, viverão. Então, obra é o quê? É ação. É aquilo que nós fazemos. Mas se eu fizer morrer, fazer morrer é o quê? É não agir, é não praticar, mesmo tendo vontade. Aí eu faço morrer. Ela não, por eu não agir, ela morre. Aí, a vida. Então, a primeira coisa é mortificar a carne. E a segunda, cultivar o espírito, aquilo que é bom. Como eu faço isso? Praticar disciplinas espirituais, ou nós chamamos meios da graça, que alimenta a nova natureza e mantém a consciência espiritual despertada. Você fica espiritualmente ligado, né? Como alguns falam aí. Fica ligado, meu irmão. Então, você está ligado, porque você está fazendo morrer e está cultivando uma relação com o Espírito. Como eu faço isso? Usando ferramentas espirituais. Quais ferramentas? Oração e adoração. Né? Que são canais de comunhão que empodera, né, a nossa essência espiritual para obter o socorro do trono da graça. E Hebreus diz isso, para que nós se aproximamos do trono, para que ele tem, né, ele vai enviar o socorro, a força, a graça que nós precisamos. Mas isso, como me chego no trono? Oração e adoração. Quando Isaías teve a visão lá do trono de Deus, o que os serafins, que são seres poderosos, seres extremamente poderosos, né, que a voz deles, o voar deles, tremia o céu. Quão poderosos são aqueles seres! Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, isso fortalece o nosso espírito para que possamos suportar o tempo presente. Qual é a outra ferramenta que devemos, né, lançar mão? É a leitura da palavra, ler a Bíblia, ler todos os dias, sempre, meditar nela. Né? A leitura da Bíblia, ela alimenta a nossa mente para a gente pensar nas coisas lá do alto. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais meditamos na Bíblia, quanto mais pensamos nas coisas lá do alto, mais fortalecemos o nosso espírito, mais forte o nosso espírito será do que a nossa carne. E qual é outra ferramenta que possamos lançar mão?
tem outras, mas não vamos falar de todas. Vamos falar do jejum. O jejum é uma ferramenta desprezada pela igreja do tempo presente. O jejum, né, são pouquíssimos que praticam. Nós devemos voltar a praticar, porque é uma ferramenta intencional que mortifica com muita força, com muita capacidade as nossas vontades, né, os nossos impulsos carnais, né, aumenta a nossa atenção naquilo que é espiritual. Nós começamos a perceber mais a presença de Deus, o poder de Deus. Não ficamos dependendo de músicos carnais, de ministro que fica querendo nos emocionar. Nós não precisamos mais de emoção. Quando nós temos a prática de oração, adoração, leitura da palavra e o jejum, nós chegamos na presença de Deus e não importa se o irmão falou assim ou falou assado, mas num culto você já está sentindo a presença de Deus. Você já vem para a igreja alegre, como diz o salmista, alegrei-me, como nos disseram, ele já estava alegre em casa. Antes de chegar, ele já estava alegre. Por que ele estava alegre? Porque ele ia para a casa do Senhor. Quantos chegam, ficam e vão embora e não sentem nenhum pouquinho de alegria? Por quê? Porque estão sem usar as ferramentas, os meios da graça para fortalecer o seu homem interior. Nós precisamos fortalecer o nosso homem interior. Oração, adoração, leitura da palavra, jejum. Isso é o quê? Isso é a garantia final para que a nossa vida tenha fruto, para que a nossa filiação e a nossa segurança em Deus seja inabalável. A inclinação para o Espírito tem resultados garantidos e sustentados por Deus, pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E isso faz que a manifestação do caráter de Deus se manifeste em nós. Quando nós andamos pelo Espírito, né, que Gálatas lá diz que é que se manifesta naqueles que andam pelo Espírito. Gálatas 5, verso 22. Diz assim, mas o Espírito produz este fruto. Aí tem 2 pontos. E ele especifica quais são os frutos do fruto. Né? O fruto é do Espírito, e o Espírito gera em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, nós estamos vendo aqui que essas coisas não há lei para ela, porque são coisas que estão acima da lei. Porque é o quê? Essa é a manifestação do caráter de Deus. Deus, ele estabeleceu a lei, então é ele que está acima da lei. Se as coisas que produzem o caráter de Deus está em mim, né? Em 2 Pedro, no capítulo 1, Pedro fala sobre isso. Né? Então, essas coisas estão crescendo em mim, estão desenvolvendo em mim, estão aperfeiçoando o meu caráter. Eu estou desenvolvendo aquilo que em Romanos 28 diz, eu estou desenvolvendo uma semelhança com Cristo, né? Para isso que eu fui chamado, nós fomos chamados. Então, essa filiação e essa herança, ela fica mais nítida, ela fica mais percebível em nós, tanto nós mesmos quanto as outras pessoas veem que filiação é essa. Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 14 ao 17. Apóstolo Paulo diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito, os que tornem de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Verso 16. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí vem o verso 17 para fechar. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do sofrimento, participaremos também da sua glória. Então, aqui a Trindade, ela trabalha
ativamente, né, para a nossa segurança. Como os filhos de Deus, né, participamos da glória futura de Deus, mas participamos também das tribulações presentes. Muitas das vezes nós focamos só para a glória futura, mas o apóstolo Paulo fala disso, olha, agora tu está participando das dores, do sofrimento, mas fique tranquilo, há uma eternidade de glória. Então, a Trindade ela trabalha ativamente para a nossa segurança. O Espírito intercede por nós. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 26. Ele diz que está lá, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Aquilo que nós não podemos se expressar diante de Deus, por mais que usamos palavras bonitas, gememos do jeito que você está. O Espírito, porque nós estamos vivendo em Espírito, andando em Espírito, nos esforçando para, né, receber o reino de Deus, para, né, se apoderar do reino de Deus, fazendo como Josué, né, não olhando nem para um lado nem para o outro, mas prosseguindo para aquilo que Deus nos deu. Ele intercede por nós. Né? E o Deus Pai, né, ele também faz com que todas as coisas difíceis, coisas que nós não queríamos passar, enfrentar, viver, mas ele faz que essas coisas também cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E também Jesus ele está lá intercedendo por nós. No verso 34, o apóstolo Paulo diz, né, lá no verso 34, quem nos condenará? Então ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Ele já fez a obra, mas ele continua trabalhando. Ele diz assim, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, não, de boa. Não, ele está lá intercedendo por nós. Jesus ele não terminou o trabalho dele. O trabalho dele ainda não terminou. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele continua trabalhando. Ele já foi ao céu, está assentado num lugar de honra, mas ele está lá intercedendo por mim e por você. Então, nós temos que entender que nada, nem a tribulação, nem os poderes demoníacos, nem o presente, nem o futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus não deixa Deus esquecer, porque Deus não esquece, mas Ele está lá intercedendo por nós. Ele diz que nada, ainda que nos doa, ainda que nós morremos, ainda que estejamos já muitos anos mortos, isso não vai nos separar, porque Deus chama a existência as coisas que não existem mais. Ele vai chamar aqueles que morreram pelo fogo, aqueles que morreram pela água, aqueles que estão debaixo da terra, aqueles aonde quer que estejamos, mortos, vivos, ele vai nos chamar a existência de novo e ele vai nos dar uma nova vida, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nós aprendemos hoje com a importância de saber que nós temos a responsabilidade de escolher entre a carne e o espírito. Nós aprendemos que esse é um dever, é uma responsabilidade, é uma oportunidade de agradarmos a Deus. Agradar a Deus é a coisa mais importante que podemos fazer. Caim agradou a Deus. Abel agradou a Deus e Caim desagradou a Deus. E o sangue de Caim fala até hoje. Então, o que quer dizer? Que o sangue de Abel fala até hoje. Isso quer dizer o quê? Que Abel está morto para nós, mas para Deus ele está vivo. Jesus disse que Deus não é o Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, falando a respeito de Abraão, porque Abraão para os judeus estão mortos, mas para Deus
está vivo. Porque Deus, né, ele chama à existência as coisas que não existem mais, mas aqueles que morreram em Cristo, morreram crendo em Deus, morreram por causa da sua fé, eles estão vivos para Deus. E quando olhamos para a importância da escolha, a escolha deixa para nós uma lição. A lição de que a nossa vida pertence a Deus, Deus é o dono de todas as coisas, mas mesmo assim Ele nos deu a responsabilidade de escolher segundo a vontade dEle. Quando olhamos para os exemplos bíblicos, encontramos Abraão e o seu sobrinho Ló. Diante de uma circunstância que estava acontecendo entre eles, e Abraão viu que eles não poderiam mais caminhar juntos, porque tanto os rebanhos de Abraão quanto os rebanhos de Ló cresceram muitos, e por causa disso eles precisavam de muitos funcionários, e os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que ajudavam a tomar conta dos seus rebanhos, estava havendo uma divisão entre eles, eles estavam brigando, eles estavam tendo conflitos. E Abraão chamou Ló e falou assim: Ló, não há mais como caminharmos juntos, porque os seus rebanhos cresceram, os meus cresceram, e está havendo contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Então, vamos fazer o seguinte: escolha para onde você vai, com todos aqueles que te pertencem. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Abraão, ele tinha o direito, por ser o mais velho, né, por ser o tio, criou Ló como um filho. Ele tinha o direito, né, de escolher primeiro. Ele abriu mão desse direito e passou para Ló, correndo o risco de Ló escolher o melhor lado. Mas Abraão não estava preocupado com as circunstâncias, porque ele já tinha aprendido que mais importante do que as coisas visíveis, ele já tinha feito a melhor escolha, a escolha de obedecer os desígnios, os propósitos, a vontade de Deus. Ló escolheu o caminho mais lógico, né? Escolheu pela sua visão carnal, pelos seus desejos, e foi para o lado mais fértil, mais bonito, mais natural de se escolher. Abraão seguiu o seu caminho, mas ele seguiu protegido pela sua fé em Deus, que Deus promete e cumpre as suas promessas, independente das circunstâncias, do lugar, do tempo, das forças que estão à sua volta, perto de ti. O que importa é se você está escolhendo a vontade de Deus. Vamos aprender, né? A cada dia somos chamados a crucificar a nossa carne e andar no Espírito, para que a inclinação do nosso coração garanta não a morte, né? Não o pecado, não a condenação, para que a inclinação do nosso coração seja para vida e paz. Para isso precisamos crucificar nossa carne e andar no Espírito. Você tem que se esforçar. E a sua escolha tem que ser segundo a boa, perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.